o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco. Disse-lhe Jesus. Cadê? É o versículo 7. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Versículo 11, pastor Johnny. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Verso 17, pastor Moisés. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia! Essa palavra tão tremenda e abençoada que vem aí permeando o nosso coração, pulsando já nessa manhã tão abençoada, e que começa com o diálogo, pastor Jones, o diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, que a palavra diz que eles não tinham nenhuma proximidade, não é isso? Começa com o diálogo, pastor Moisés, de confronto. Ambos estão ali, se encontram numa determinada fonte, num determinado lugar, e tentam evitar aquela aproximação inicial. Mas estão diante de uma situação em que ambos precisam da mesma coisa. A mulher precisa da água, Jesus também precisa da água. Só que a mulher, além de precisar da água, que todos os dias ela ia naquele local retirar, ela também precisava da água da vida. E a água da vida estava estrategicamente naquele caminho, naquele lugar. Então começa um embate entre os dois. Ah, você não pode fazer isso, eu não posso te dar, você não pode tirar. Começa um confronto. Só que a Bíblia diz, pastor Moisés, que ele nos deu, o próprio Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Quando esse diálogo se aproxima para a parte final, a mulher a gente já vê um quebrantamento, uma necessidade e a aproximação entre os dois. Então,
aquele que nos deu o ministério da reconciliação, mostra para a mulher a real necessidade que ela tem. E a real necessidade de um pecador é a remissão dos seus pecados, reconhecer que precisa ser perdoado. E aquela mulher reconheceu a sua necessidade, se aproximou do Senhor e fez um pedido para o Senhor. Dá-me de beber. Verdade, dá-me de beber. E esse momento tão especial, como o Senhor colocou, nesse momento de diálogo, nesse momento de confronto, quantas necessidades ela tinha, não é? Mas o que Jesus queria era só beber água. Porém, ele que é movido por aquilo que Deus já havia colocado nele, porque ele é Deus na realidade, né? Então ele sabia o que ia acontecer. A palavra diz, em capítulos anteriores, que os discípulos dizem, não é por aqui não, vamos por outro local, vamos andar. E existem momentos na vida da gente que a gente ouve algumas vozes dizendo, olha, não é esse caminho não, é por outro caminho, vamos por aqui. E Jesus está estrategicamente no momento certo, na hora certa, para fazer aquilo que ele quer fazer, nos dá água pura, vamos colocar assim, né? Nos dá de beber verdadeiramente. E muitas vezes a gente, pelas dificuldades do dia, pela correria, por tudo que a gente vai vivendo, a gente sai daquele caminho que Jesus já colocou no nosso coração. Isso quer dizer o quê, pastor Jones? Que nós temos que estar ligados no Senhor, porque ele tem todo dia, inclusive aqui nessa manhã, ele marcou esse momento comigo, com você, com o pastor Jones, com todo esse Brasil, Amazonas e Manaus que nos ouvem, para nos dar água viva, água pura. Por falar em água, pastor, quando a gente começa a observar o cenário começa falando justamente sobre água, mas de uma maneira diferente. Uma água que também perdoa, que é sobre o batismo. Não a água perdoa, mas o ato do batismo, de o pecador confessar seus pecados, reconhecer o senhorio de Jesus, e ele mesmo, o pecador, né, amordaçar ou mortificar o velho homem, a velha criatura, emergir nas águas, submergir nas águas e surgir dali uma nova criatura que confessou Jesus com os seus lábios e diante das pessoas, diante do mundo, reconheceu que agora é uma nova pessoa. Então, através do batismo, essa pessoa se torna uma nova criatura. E esse encontro, né, antes desse encontro, a narrativa diz que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. E aí diz o que no verso 2? Que embora Jesus não fosse Jesus quem batizasse, mas dos seus discípulos. Então, o que tem aqui já um outro ensinamento de Jesus? Porque Jesus manda fazer discípulos, mas ele também manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nosso batismo acontece nas águas, porque é nas águas onde o velho homem ele é sepultado, morre, né? Fica ali nas águas aquela velha criatura, aquele velho homem. E quando nasce por meio da água, porque uma das maneiras, uma das formas de purificação, conforme a Bíblia relata também, pastor Moisés, é a água. O sangue purifica, mas a água também purifica. Então, batizou, a gente vê a narrativa, os discípulos de Jesus estavam batizando. Ou seja, Jesus está dizendo que você pode ser levantado para auxiliar no seu ministério, para pregar a palavra, para reconciliar, mas também para batizar, porque quem crer e for batizado será salvo, alcançará o perdão, alcançará a misericórdia, se andar nos caminhos, obedecer os estatutos, as leis e os mandamentos do Senhor. E depois desse batismo, dessa cena nas águas, aí Jesus se encontra num outro ambiente onde também tem água. É verdade, esse ambiente que a gente está falando, mas voltando aí a falar o que o senhor está dizendo, a gente percebe, né, o quanto nós temos que tomar um posicionamento, porque é exatamente isso que acontece, né? Nesse período de batismo, nós, o homem, o mortal, que tem que entender, que tem que perceber o quanto precisa de mudança. Essa mudança de vida que acontece diariamente na minha vida, na tua vida, depende da nossa maneira de chegar diante dele, né? De chegar com os nossos discipuladores, de falarmos, de dizermos, olha, nós queremos dia por dia mudar de vida, né? E esse batismo simboliza exatamente isso, essa mudança, esse sepultamento que o Senhor está dizendo. E aconteceu com aquela mulher ali, né? Exato. Ela provou da água. Naquele momento ela não foi batizada ali, mas ela estava diante da água viva. A água que ela desejou.
A água que ela quis, a água que ela tanto buscava. Né? Porque ela tinha tanta necessidade, ela sabe, né? E uma das coisas que chama logo a atenção nossa aqui é que ela diz assim, olha, sei que és o quê? Profeta. Sei que és profeta. Reconheceu. Porque reconheceu, percebeu, né? Vou contar um negócio para você. Diante de Jesus não existe bom não. Diante de Jesus, a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, diante dele, nós temos que confessar os nossos corações, derramar nossa alma, porque não tem para onde correr. Ele é realmente profeta, ele sabe de todas as coisas. E ela muito bem disse. Ela disse porque Jesus já estava dizendo, olha, vai lá, chama o teu marido, vamos, né? Jesus começou a dizer, ela disse, eu não tenho, né? E aí ela começa a dizer assim, o que diz aqui, olha, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Reconhecer, entender, a gente vê, pastor, saber. A gente vê aí, pastor Moisés, que aquele diálogo que começou naquele embate, né? Tu não tem com que tirar, eu não vou te dar. Isso aqui é do nosso pai Jacó, seus filhos beberam, seus animais beberam, e vem tu aí querer beber nesse poço aqui. A gente percebe, inclusive, nisso, pastor Jones, no diário, né? No dia a dia. No dia a dia, esse momento do dia a dia, a gente está, muitas vezes, no dia a dia, na correria, está dizendo, não, Deus, não é assim não, ou é diferente? Não é mais ou menos assim? Qualquer semelhança, né? Não é mais ou menos assim? É que a gente diz, não é assim não, e a gente puxa a sardinha para o nosso lado, mas ele sabe de todas as coisas. Ele deixa, né? Vamos colocar assim, ele deixa a gente ir até onde a gente pode aguentar, diz a palavra, mas ele vai puxar porque ele tem pensamento de paz sobre nós. Então, exatamente, nesse diálogo aconteceu muita coisa. Aconteceu, mas a virada de chave acontece no versículo 19. O que é que diz o versículo 19, pastor Moisés? Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Opa, ponto. Vejo que és profeta. Ela foi confrontada, ela se deparou com um homem, com uma situação, ela não conhecia Jesus, ela aguardava o Messias, ela sabia que havia uma promessa, que Cristo viria, e ela estava aguardando, mas ela não observava os sinais, ela não sabia que aquele que havia de vir já estava ali diante dela. Ei, Jesus já veio, Jesus está diante de você. Reconhecemos que o Senhor está nos céus, mas Ele também, Ele habita em nossas vidas, que somos templos e morada do Seu Espírito, e Ele já veio para mudar a tua vida, para mudar o teu casamento, para mudar a tua casa. Ele já se faz presente. Basta você reconhecer que Ele é Senhor, basta você reconhecer as suas culpas, os seus pecados, e basta você entregar a sua vida e pedir dele e dizer, Senhor, está aqui a minha vida, aqui estão os meus pecados, o meu fardo que é pesado, eu coloco diante de ti aos pés da cruz, e tome o fardo de Jesus, que é leve e suave. O jugo de Jesus é leve e suave. Quando você reconhecer, tenha por certo, tudo vai mudar na tua vida. Nós não estamos dizendo que você não vai deixar de ter problemas, dificuldades, perseguição, luta, de jeito nenhum. Isso vai acontecer, que esse mesmo Jesus disse, pastor Moisés, no mundo vós tereis aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci e também vocês vencerão. Então essa mulher reconheceu aqui, creio que és profeta. E quando se reconhece um profeta na qualidade de profeta, né? Quando se reconhece, a palavra diz assim, eu honrarei os que me honrarem, né? Mas se você honrar os meus profetas, crede nos meus profetas, você vai prosperar. Exatamente, né? Essa prosperidade que exatamente acontece comigo, com você, quando nós compreendemos, viu? Olha que palavra tremenda. E aqui essa palavra tem muitos ensinamentos. Só que, claro, no próximo momento nós vamos continuar falando um pouco mais, porque vai para o momento da adoração, vai para o momento de entender para onde, a quem ou em qual lugar nós devemos adorar o Senhor. Não é isso que diz a palavra um pouquinho mais? Essa palavra é tremenda. Mas eu quero deixar com você aí na tua casa, né? Nesse versículo 4, total, completo aí, de João, pastor Ivo, que vai nos ensinar. Pastor Jones, pastor Ivo, manda um abraço para ele, né? É a força do ar. Exatamente, que vai nos ensinando nessa palavra o quanto nós devemos ser adoradores. Eu só quero deixar o versículo 21 agora, para fechar aqui a minha participação. Certo. Porque o versículo 21, Jesus toma para si a palavra. A narração diz assim que Jesus ele fez uma declaração.
Jesus declarou, Jesus abriu o coração. Jesus olhou para a mulher e disse: ei, mulher, olha para os meus olhos. O que Jesus falou foi isso aqui, ó. Creia em mim, vírgula, mulher. Creia em mim, homem. Creia em mim, jovem. Creia em mim, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede ou imagina. O Senhor está dizendo: creia em mim, confia em mim, entrega teus caminhos para mim e as demais coisas eu farei. Ele disse para aquela mulher: creia em mim, mulher. Ele está dizendo para você: creia em mim. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer dificuldade e problema, creia no Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa manhã, se você está aí de repente deitado, acamado por algo que está oprimindo a tua alma, levante-se agora, em nome de Jesus, porque Ele, o próprio Deus, está falando com você. Creia nele, creia nele. Há muito de Deus para a tua vida, e essa é a nossa Boas Novas, que há 30 anos está trazendo essa palavra, essa água viva, oferecendo a você Jesus, o único mediador, diz a palavra, entre Deus e os homens. Creia nele. Levante-se, levante-se, Ele tem algo para você nesse dia. Viva a abundância que Deus tem para você. Amém?